Então, estamos gravando, certo, gente? Legal? Então, essa primeira parte, tá? É uma revisão sobre aquele exercício que a gente fez, né? Da interação entre duas espécies. Então, só lembrando, né? Aqui no gráfico a gente tem 100 pontos, cada ponto é um quadrante, tá? Onde eu tenho em X uma espécie de caranguejos, Zaratus sp1, em Y uma outra espécie de caranguejos, Zaratus sp2, certo? Então, o que esse gráfico me diz? O que essa equação me diz? Que eu tenho uma tendência de interação o quê? Positiva entre eles, tá? Porque o valor da inclinação aqui é positivo, esse 0,2588, tá? Aqui eu tenho o intercepto, que pra gente aqui não interessa muito, legal? E eu tenho a reta. Puf, tá? Repara que essa interação aqui é uma tendência, mas eu não sei se ela é significativa ou não, tá? Legal? Mesmo sendo uma coisa assim muito débil, pode ser significativa porque eu tenho muitos pontos, concorda? Legal? Mas a única forma de fazer isso é fazer um teste. A partir do teste, eu posso dizer se existe uma interação que eu consigo diferenciar do acaso entre essas duas espécies aqui. Legal? E se for significativa, seria uma interação positiva significativa. E a gente aí faria uma interpretação ecológica disso. Legal? É isso que a gente vai pedir na avaliação de vocês. Tá? Então, vamos aproveitar e usar o próprio tutorial aqui. Tá? Então, isso está no tutorial de vocês. Eu tenho também aqui uma nuvem de pontos, certo? Eu vou fazer um teste por ela, faço um teste no R. Quando eu faço um teste dessa nuvem de pontos aqui, o valor de P sai o quê? 0,84. Significa o quê? Que essa nuvem de pontos tem 84% de chance, tá? De ser o quê? Fruto do acaso. Tá? Legal? 84% de chance. Portanto, a melhor hipótese aqui é que essas duas espécies não interagem entre si, certo? De uma maneira que eu posso diferenciar do acaso. Legal? Então, não faz sentido eu tecer nenhuma hipótese ecológica entre elas, embora elas tenham uma inclinação positiva, tá? Essa saída aqui é a inclinação positiva. A gente pode, inclusive, fazer a equação, veja só, isso aqui é o intercepto e isso aqui é a inclinação. Nesse caso aqui, a equação seria 0,1049, tá vendo que é esse valor aqui, que multiplica x, que é a outra espécie, né? Então melhor ainda, vamos fazer mais correto. Y é igual, tá? 0,1049x, mais qual é o valor do intercepto? Tá vendo que, ó, intercepto, esse númerozão aqui, que eu vou arredondar ele, né? 2047, ou melhor, 6,7, não vou botar todas as casas decimais. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tendência positiva ou uma tendência negativa? Uma tendência positiva, porque a inclinação é positiva, legal? Porém, ela é o quê? Não significativa, porque eu tenho 84% de chance dela ser simplesmente o quê? Uma nuvem de pontos gerada por acaso. Eu não consigo diferenciá-la de uma nuvem de pontos por acaso. Então, a melhor hipótese ecológica é, eu não tenho, né, com o número de pontos que eu coletei, nenhuma evidência de que essa espécie está uma interagindo com a outra. Legal? Seria o quê? Elas usam alimentos diferentes, usam nichos diferentes, não estão nem aí uma para a outra. Tá? E também não interagem via ambiente. Também, tá? Não gostam nem desgostam do mesmo ambiente. Pronto. Agora, vamos para essa aqui, né? Lembra dessa? Certo? Isso claramente tem cara de que tipo de tendência? Uma tendência negativa. Legal? O que quer dizer que quando uma espécie aumenta de abundância nos quadrantes, a outra espécie diminui. Tá? Se a gente for para o resultado do R, o que a gente vai ter? A gente vai ter um valor de inclinação o quê? Negativa. Tá? Certo? E um valor de P significativo. Vamos fazer a equação novamente? Olha só.
Nesse caso, qual seria a equação? Y é igual a quanto? Menos 0,58, né? 80, mais o valor do intercepto, que é o quê? 1,8, ops, bem colocado, que multiplica x, que é a outra espécie, tá? Mais 1873,6, né? Que eu vou arredondar, que é isso aqui, ó. Esse é o intercepto. Legal? Sendo que esse valor é o quê? É significativo. Legal? Então, existe uma boa probabilidade dessas duas espécies estarem com uma interação negativa direta ou indireta entre elas. Legal? O que seria, né, uma interação direta entre elas? Por exemplo, predação, uma predando a outra, certo? Uma competindo pelos mesmos recursos pela outra. Então, essa coisa, predação ou competição faria o quê? Quando uma aumenta, a outra diminui. Uma parasitando a outra. Perfeito? Porém, além disso, eu posso pensar em interações que sejam o quê? Não diretas, certo? Que seriam como? Via o ambiente. O que pode simplesmente estar acontecendo para isso estar sendo produzido? Uma prefere ambientes que a outra, microambientes que a outra não prefere. No caso, por exemplo, uma gosta de quadrates com mais sol e outra gosta de quadrates com mais sombra. No quadrante que tem muito de uma, tem pouco de outra e vice-versa, sem que elas tenham competição necessariamente entre elas. Perfeito? Estão pegando? Estou só repassando para depois vocês poderem estudar em casa com calma. Legal? Por fim, aqui, né, eu teria o terceiro caso possível, que seria uma interação, né, que parece o quê? Positiva. Legal? Vamos ver se é positiva mesmo. O valor, olha o valor da inclinação, um valor positivo e significativo aqui. Isso significa, qual seria a equação nesse caso? Seria y igual a quanto, gente? 2,1867, que multiplica x mais qual o valor do intercepto? 1968,03. Estou arredondando aqui. Legal? Então, olha só. Eu tenho uma inclinação positiva, quer dizer que quando uma espécie aumenta, a outra espécie aumenta também. E, aparentemente, a chance disso ser, por acaso, essa interação é muito baixa, né? É menor do que 0,05. Então, eu tenho uma boa chance de ser uma tendência positiva, né? Só que pode ser uma interação positiva direta ou uma interação positiva indireta. Qual seria uma interação positiva direta, aquela clássica interação ecológica entre duas espécies que produziria esse padrão aqui? Mutualismo, as duas espécies se ajudam, certo? Comensalismo, uma espécie se alimenta dos restos da comida da outra, mas só dos restos, então não compete. Inquilinismo, uma espécie usa o abrigo da outra sem prejudicar a outra. Por exemplo, usa abrigos abandonados. Né? Muitas espécies de pássaros, às vezes, né, usam os ninhos abandonados de outros pássaros, tá legal? Para colocar seus ovos, tá? Ou até outros animais. Nesse caso, se o ninho está realmente abandonado, isso não configura competição, mas configura uma interação que é 0 mais. Mas, além disso, eu posso ver o quê? Eu posso ter uma interação positiva indireta, que é simplesmente o quê? As duas não têm interação direta entre si, porém preferem o quê? O mesmo tipo de ambiente. Legal? Então imagina as duas espécies comem coisas diferentes, não disputam espaço, nada disso, mas gostam de quadrates com mais sol. Quando o meu quadrate cair num lugar com mais sol, as duas vão subir. Quando o meu quadrate cair num lugar com mais sombra, as duas vão diminuir. Perfeito? Legal? Então, seriam basicamente
né, as 3 possibilidades, né, de interações entre duas espécies medidas por uma correlação, com a interpretação estatística delas, a partir do que? Do valor da inclinação, do valor do P e a interpretação ecológica a partir disso. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, né? E nós vamos encerrando o nosso vídeo aqui.